Senador Ciro Nogueira está aqui, como anunciou agora há pouco o Bruno, né? Presidente do PP. Senador, como é que o senhor classificaria esse momento da política nacional? Houve um momento meio turvo de disputa, mas parece que agora o pragmatismo voltou à política e voltou ao Congresso, né? Olha, essa demonstração do que nós construímos, tanto na Câmara como no Senado, com a chegada de Davi e de Hugo, quase como consenso, né? Vocês vão ver pela votação que os dois vão ter. O Hugo vai ter acima de 450 votos, o Davi acima de 70 votos. Isso demonstra que o Congresso Nacional, apesar de todas as disputas, toda a polarização, crise entre as instituições, foi capaz de criar um consenso para que no Congresso Nacional haja um caminho, uma luz para esse momento que o país vai viver esse ano de extrema dificuldade econômica, porque a população está se sentindo abandonada pelo governo federal. Mas ter aqui no Congresso Nacional um alento que se coloque em pauta as propostas que realmente possam melhorar a vida da população. Chega de discussões inúteis que não vêm a melhorar a vida das pessoas. Agora, senador, o PL vai assumir cargos importantes aqui, né? Um dos maiores partidos, chegando quase a ser o maior partido do Senado. O que muda nessa luta política? Eu falava de falta de espaço político para a militância, para o trabalho aqui durante esses 2 anos, né? O que muda na prática aqui o funcionamento do Senado? Olha, o que muda é que o Davi foi capaz de unificar, né? O Rodrigo saiu com muitas disputas, né? Com muitas cicatrizes da disputa passada com o Rogério, e aí não virou a página da eleição. Alijou do comando do Senado, das discussões do Senado, um partido importante que é o PL e a oposição. O Davi não, vai contar agora com um partido, porque quem deu essa posição ao PL foi a população, ao votar maciçamente nos seus candidatos. Então não tem justificativa que essas pessoas tenham sido alijadas por conta de uma disputa aqui no Senado Federal. Eu espero que a gente coloque os interesses do país, traga as grandes discussões do nosso Brasil, para que a gente possa trazer um alento a essa população que está tão frustrada por falta de perspectiva e de promessas não cumpridas do governo. Bruno, o senhor teve uma atuação muito forte, a gente conversava antes, inclusive em 2024, o senhor disse que aqui no Senado o senhor ia articular, mas lá na Câmara Arthur Lira queria organizar a candidatura. Mas no fim, o senhor também articulou muito o nome de Hugo Mota. Como que foi esse bastidor, que ainda não foi revelado para a gente conseguir entender como que o senhor conseguiu articular essa conversa para Hugo Mota se consolidar realmente e ter esse apoio tanto da oposição quanto da base governista? Nós tínhamos na Câmara 3 grandes candidatos, o Brito, o Elmar e o Marcos Pereira, mas a gente via que se houvesse essas candidaturas prosseguissem, nós íamos sair com a casa completamente dividida. E graças à interlocução e liderança do presidente Arthur Lira, nós conseguimos, na escolha do nome de Hugo Mota, que é um jovem de apenas 35 anos de idade, mas é um homem que já está no 4º mandato, muito experiente, a pessoa que foi capaz de unificar a Câmara dos Deputados, para que ela chegue agora com um presidente que não seja nem de governo nem de oposição, que represente a grande maioria, que possa dar vez à oposição a fazer o seu trabalho, que possa ajudar o Brasil nas pautas que sejam importantes para o país. Eu estou muito confiante com a chegada do Hugo Mota e principalmente a sua relação que ele tem tão boa com o Davi Alcolumbre, porque existia um certo distanciamento do Pacheco com o Arthur. Eu acho que essa união das duas casas fará muito bem ao país e ao Congresso Nacional. Agora, o senhor conversou com o deputado Arthur Lira. Existe o convite para Lira se tornar ministro do governo, senador? Como é que está? Não, ele não me falou, não me relatou isso. Existem essas especulações. Eu acho que o Arthur, nesse atual governo, pura e simplesmente assumir um cargo, não vai ajudar nem ao país, não vai ajudar ao nosso partido e não vai mudar nada nesse governo, apesar de toda a sua capacidade que ele tem. Mas o que tem que haver nesse governo é uma mudança de rumo. Não é só entregando um cargo para um partido político que ele vai ter o apoio desse partido se não houver sinergia, se não tiver identificação no que o governo pensa, do que o partido defende. E isso que tem que acontecer. Senador, o senhor conversou hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se reuniu em café de manhã com deputados do PL, ele está mais próximo da política e daqui do Congresso Nacional, né? Como é que é o sentimento dele aí nessa expectativa de que há uma mudança mesmo do PL assumindo um protagonismo muito forte aqui no Congresso? Olha, o presidente está muito preocupado com o Brasil, com a situação econômica. Nós discutimos muito o que nós fizemos no nosso governo,
conversamos um pouquinho do cenário político, essa crise no agronegócio que se avizinha. Para você ter ideia, nós não temos R$1 para o Plano Safra esse ano. Ele está muito preocupado, ele é um homem muito ligado a esse setor, que é um dos setores mais importantes do nosso país. Então, o presidente hoje se demonstrou, nas conversas que teve comigo, um homem muito preocupado com o Brasil e o rumo, com a falta de liderança do atual presidente, de que não assume a sua responsabilidade de gerir o país. E ele está muito animado, muito esperançoso de retomar os seus direitos políticos para poder colocar novamente o seu nome para disputar a eleição. E eu espero que isso aconteça. Senador, existem alguns projetos aí na pauta, mas você acredita na anistia, na possibilidade de votar uma anistia aqui? Ora, pura e simplesmente, anistiar eu acredito que não deve acontecer, nem defendo isso. Mas eu acho que aquelas pessoas devam ser condenadas como vândalos, pessoas que depredaram os prédios públicos, como acontece. Tem que acabar essa narrativa de golpe. Não pode uma pessoa, porque quebrou um vidro, ser condenada a uma pena maior a quem mata uma pessoa, quem estupra uma pessoa, né? Então, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Foi exageradamente dada essas penas a essas pessoas. Existe um sentimento de injustiça com essas pessoas. O exemplo mais claro que não houve essa narrativa de golpe, se eu te perguntar, Trindade, tu conhece o nome de uma pessoa que está presa ali, você não conhece. Como é que pode ter um golpe que não tem líder, que não tem uma pessoa que possa liderar um processo contra esse? Ali são inocentes úteis que têm que ser punidas exemplarmente porque quebraram os prédios públicos, invadiram as instituições. E isso não pode ocorrer, nós não podemos permitir no nosso país. Pois exatamente. Esse é um debate aqui sobre a pauta, sobre a aprovação de uma possível anistia. Há promessas dos dois lados, né? Tanto da oposição e do governo. Um quer a anistia, outro não quer nem saber. Senador, muito obrigado por sua participação aqui nessa nossa representação aqui do Senado, acompanhando esse momento importante, né? Foi um prazer estar com vocês. Pois é isso aí. A gente continua acompanhando, então. Logo mais o Zé vai tomar outra entrevista também aqui no estúdio da Jovem Pan, no Senado Federal. Senador, muito obrigado pela entrevista. A gente estava acompanhando, então, a fala do senador Ciro Nogueira.